Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco, com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. Nosso tema é Jó e os seus filhos. A segunda parte, dando continuidade a esse tema. Estamos aqui hoje conosco o pastor Guilherme, aqui da região de Marechal Floriano. Paz do Senhor, pastor Marcela, paz do Senhor aos irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Também o pastor Helber, aqui que é diretor da nossa escola, Eduardo Dodge. Pai do Senhor, pastor Marcelo, Pai do Senhor, meus irmãos. Vou pedir ao pastor que leia, então, o texto, abrindo o nosso tema. Nós leremos, irmãos, no capítulo 42 do livro de Jó, o verso 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. O programa que nós estamos fazendo, ele tem, já é a segunda parte, né? Mas discutimos os primeiros eventos e agora o final. E assim, podemos dizer aqui que, dentro de muitas coisas, o final de Jó é que ele estava na casa dele, ele leva os amigos dele, os irmãos dele, todos eles juntos para comer pão. Diferente do primeiro estágio. Porque no primeiro estágio, os filhos se reuniam para festas com vinho. E tudo foi como foi. Agora não. Jó, ele traz a família dele toda com ele. Ele está em casa. Então agora a festa é na casa do pai. A festa não é sem o pai. A festa é com o pai. E tudo o que o Senhor fez na vida deles, agora eles estão aqui comendo pão. É lógico, né, Guilherme, que tem um sentido espiritual, né? Tem muitos pastores que assistem e também obreiros, já tem aqui uma revelação no sentido espiritual da figura do Deus como pai. Uma casa onde o pai não está presente, Deus, essa casa vai desabar, que foi a casa dos filhos de Jó no primeiro estado. Na segunda casa, onde o pai está presente, que é a figura de Deus, essa não desaba. Mas o nosso tema aqui é família. Então vamos olhar por esse lado. Ou seja, a diferença que faz um pai presente e um pai ausente. Na primeira casa, no primeiro estado, estavam todos os meninos, estavam lá os 10, o pai não estava, a casa desabou. E como a figura paterna é importante. Agora, na segunda casa, aparece claramente um ensino, um aprendizado. Jó é como se falasse assim no texto, né? Ó, agora é na minha casa. Exato. Agora ele puxa para ele. Sim. Agora é aqui comigo. Lógico que a presença do pai, ela põe certos limites. Né? Uma reunião sem o pai, muito de jovem, é uma coisa, com o pai está presente, inibe certas situações. Exatamente. Né? Então, esse ponto parece que é muito importante, né, Guilherme? Muito importante. Aqui, só um detalhe, que ele orava, como foi falado até no primeiro programa desse assunto, a oração na vida do servo constante. E quando há oração, a comunhão. O ambiente se torna um ambiente espiritual. Às vezes até é um momento de descontração, os filhos ali, mas a família está em comunhão, ela está recebendo as bênçãos do Senhor. Ali naquele ambiente não há espaço para atitudes mundanas, quando há comunhão ali com aquela família. E nesse ambiente aqui também, o Senhor abençoa de tal forma que além das famílias, da família dele que estava presente, os filhos agora, a esposa, o Senhor ainda abençoa os parentes. Ou seja, foram ali também os irmãos dele e as suas irmãs. E a palavra fala que todos os seus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Agregou, né? Agregou, de uma família de 12 pessoas, que eram 10, os filhos, mais Jó e a esposa, agora tinha já os seus irmãos, as suas irmãs. O exemplo que fica aqui, já no final dessa história de oração, é o exemplo para muitas famílias, às vezes, passando por provas, mas os parentes estão observando também você, meu irmão, minha irmã. E no momento que o Senhor honrar a vida do esposo, da esposa, dos filhos, os parentes
eles também participarão dessa festa, porque eles vão entender que o Deus que esta família serve é um Deus vivo e poderoso. E que coisa isso maravilhosa, porque o que o pastor Guilherme está falando, eles foram à casa de Jó, comeram pão com ele, então experimentaram do pão. O pai da família, ele tinha experiência, né? Experiência com Jesus, que é o alimento. Mas eles foram se condoer e consolar, né? Falar do que Deus tinha feito. Mas eles saíram de lá com valor, que foi uma peça de dinheiro, e com um pendente de ouro. Olha, os amigos, né? Eles foram na casa de Jó. Olha que situação. Eles foram lá, coitado de Jó, vou lá ver ele. Mas eles saíram de lá com uma experiência de salvação e do poder de Deus. Exatamente. Porque ele era um homem que a casa dele foi reconstruída pelo Senhor. Agora, o testemunho, que é o que o pastor Guilherme falou, ele está provado e a pessoa ainda levou a experiência do testemunho. Veja que interessante, Guilherme, sobre essa observação que ele fez, em relação aos parentes. Olha a diferença do primeiro estado para o segundo estado. No primeiro estado, que Jó fala, até no capítulo 19, assim, os meus parentes me deixaram. E diz assim, e os meus familiares longe estão de mim. Ele até fala, chama os meus criados, eles não me ouvem mais, os meus parentes me deixaram e os meus familiares longe estão. Sim. Quer dizer, já o segundo estado, todos agregados. Então aqui, eu acho que fica um exemplo e muito importante para nós. Ou seja, no primeiro estado, naquele momento de sofrimento de Jó, de tanta calamidade, de tanta dor, os familiares se afastaram dele. Porque veja como é que é o ser humano, né, Helber? Jó era um homem muito rico. Muito. O texto diz que onde ele passava, as pessoas se encurvavam para cumprimentá-lo. Ele era o olho do cego, a perna do aleijado e a mão do faminto. Era um homem, como o texto diz, né, um dos homens mais honrados daquela região. Quando ele perde tudo e perde a saúde, todo mundo foi embora. Isso é o ser humano. Exatamente. Fala, meus parentes foram todo mundo embora. Meus familiares estão distantes, eu nem tem mais notícia deles. Então, quando nós temos um familiar que está passando por um momento de sofrimento, que perdeu tudo, que tem um filho numa situação muito difícil, não é hora de se afastar. Não é hora de desaparecer. É hora de... Ao contrário, a gente sempre fala o seguinte, até nas reuniões, às vezes, na igreja. O sofrimento, ele tem duas ações muito claras em um casamento, em uma família. O sofrimento, ou ele divide uma família, ou ele une ainda mais. O certo é que depois de um período de sofrimento, você não é mais o mesmo. Porque o sofrimento muda o homem. Ele muda o homem. Ou no sofrimento, todo mundo começa a brigar. Por que brigar? Porque quer achar o culpado. Não, estou assim por causa de você. Não, se você não tivesse feito aquilo, não tinha acontecido isso. Não, foi aquele amigo seu. Então começa uma briga dentro de casa, porque todo mundo quer justificar o motivo daquele sofrimento. Ou ao contrário, vem o sofrimento e as pessoas se unem para sofrer juntos. As pessoas se unem, não, vamos chorar juntos, vamos buscar juntos. Então que o sofrimento possa ter nos nossos lares esse efeito. Que o sofrimento nos una. Sim. Que o sofrimento nos leve todos juntos aos pés do Senhor, que é o segundo estado de Jó. Exatamente. Todo mundo junto agora. O sofrimento uniu aquela família, não é verdade? Exatamente. E o Senhor fala que nessa comunhão que eles estavam ali, o Senhor abençoou ele, abençoou a família. Então, às vezes aqui uma família está passando por um problema com algum filho, enfim, um problema familiar que são comuns nos nossos dias. Mas quando há essa integração do esposo e da esposa, voltando um pouquinho aqui a falar do casamento, que é uma só carne, esse obstáculo ele é superado de tal forma que muitas vezes até os parentes que não servem ao Senhor se recorrem às nossas famílias. É verdade. Olha que acontece, nós já passamos por isso, os irmãos estão nos assistindo também, certamente. Às vezes tem um parente, um familiar,
olha, pede na sua igreja para orar Sim. por essa pessoa, nosso familiar, porque eles recorrem porque eles sabem o Deus que nós servimos. Eles estão observando sua postura. E aqui nesse momento, certamente, quando houve essa alegria de Jó, seus filhos e os seus irmãos, houve ali as experiências que eles contaram, os momentos de dor, mas também os momentos agora de alegria, onde havia um único que era digno ali, que era o Amém. Senhor Deus. Não tinha outro. Ah, Jó, você não. E quem era Jó? Ele passou por toda aquela situação, mas a família ali, os parentes, olha, o Deus que você serve é fiel, hein? Muito O bom. Deus que você serve é maravilhoso. Que Testemunho, coisa né? extraordinária, Muito bom. não é? Então, a gente colhe, às vezes as pessoas vêm, recorrem a nós, aquilo que o pastor Heber falou aqui, a recompensa que estava naquela festa, o pão, uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Né? Amém. A trindade presente ali, Opa. né? É o valor eterno. O valor eterno. E a nossa herança é essa. O que sua família tem eterno. diferente? Ela tem uma herança eterna no nosso meio. Ela tem a presença do Pai, de Jesus e do Espírito Santo. E isso agrega. Isso nos preserva. A casa não caiu, aquela Fazendo casa. um comentário material, assim, né, humano, Jó, ele ficou muito mais rico do que ele era. É verdade. Ele podia ter dado vaca, boi, bezerro, ele não deu. Exatamente. Ele deu pendente de ouro. Fantástico. Ele Era deu profeta. pão. Então, o temor, o mistério, a glória de tudo que significava aquilo ali, ele deixou para todo mundo ver. Muito bom. E nós, assim, somos provados, mas nós somos vencedores pelo Senhor, nossas casas, né? E o testemunho da família, o pastor Guilherme falou, Olha, vitória. o pastor Guilherme, ele fez uma observação muito interessante aqui antes de começarmos, que é que os 10 primeiros filhos de Jó, os 7 filhos e as 3 meninas, a Bíblia não revela o nome no primeiro estado. Mas no segundo estado de Jó, a Bíblia já vai revelar o nome das filhas, não é isso, Guilherme? Exatamente. Quando nós observamos, a Bíblia fez um relato lá no início do capítulo bem sucinto, que Jó tinha 10 filhos. Mas aqui, ao final, ele fala que o Senhor restituiu a sua família, ou seja, o Senhor não dobrou, ele restituiu. Ele deu a Jó a mesma quantidade de filhos e filhas. Mas a Bíblia cita aqui um detalhe muito rico que, para nós, é uma forma de crescermos, aprofundarmos para a nossa família. Cita o nome das moças jovens, né? Que eram a Gemima, não é? Aqui no capítulo, no verso 14, o nome da primeira, Gemima. Gemima significa pomba. A segunda, o nome da segunda é Cássia ou Késia, em outras traduções fala Késia ou Cássia, que quer dizer perfumada, né? Era o perfume que era extraído de uma madeira ali, muito nobre, naquela época. E o nome da terceira é Querem Apuk, que tem o significado de olhos que brilham. Que lindo, né? Então, aqui está a trindade presente aqui, né? A presença aqui do Espírito Santo, do Filho, do Pai, mas hoje, na nossa casa, nós precisamos buscar essa experiência. A presença do Espírito Santo dentro do lar, ela não é dispensável, é indispensável. O Espírito Santo, que é o revelador de todas as coisas, que nos antecipa as informações, que nos traz discernimento, não é? O perfume de Jesus, o bom cheiro que paira sobre o nosso lar, que se revela, né? E os olhos que trazem a alegria, o brilho da glória de Deus sobre a nossa casa, que foi o que aconteceu no final, a glória de Deus sobre aquela família. É que nossas filhas e os nossos filhos possam ter isso, ter a pomba, serem batizados com o Espírito Santo, que possam ter o bom perfume de Cristo e ter o brilho. O brilho nos olhos. O brilho, essa dos 3 eu achei muito profundo, especial. Que nossos filhos tenham nos seus olhos, né, o brilho de Jesus, Glória o a brilho Deus. dos que amam ao Senhor. Sim. Extraordinário, né? Essas características, né, que são as características da igreja, que a família dele passa a ter, as pessoas começavam, viram, diferente do primeiro estágio, como já foi dito,
Eles eram festeiros e viviam numa circunstância que fazia com que Jó sacrificava individualmente. Mas agora não, agora eles têm a característica da igreja. Que coisa bonita. Eles têm a operação da Trindade, são completamente transformados. Agora tem um nome. Eles têm Exatamente, um Passou nome. a ter um nome, né? O outro detalhe é que Jó deu herança a elas, o que não era comum. Sim. A herança era aos filhos. Poxa, que espírito. Jó deu herança a essas E a filhas. Bíblia fala que não havia, e não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. Exatamente. Não. A maior- Quando o filho ele tem a característica da igreja, ele salta aos olhos. Tem o que o mundo não tem, Não né? tem. Muito bom. E aí é mais um motivo para nós vigiarmos, né? Porque aí As investidas. as investidas elas ficam, Os né? ventos Mas do deserto aparecem. estão aí. Mas Veja que interessante. Tudo que Jó perdeu, Deus deu em dobro. Tudo que ele perdeu, né, Sim. o segundo estado, Exatamente. Deus Dobro. deu o dobro. Porém, os filhos, Deus não deu em dobro. O que isso quer dizer? Que ele não perdeu os seus filhos. Muito bom. Ele não perdeu os seus filhos. Porque se aqueles 10 meninos, né, os 10 filhos, houvessem sido perdidos, Deus lhe daria 20 filhos. Porque o texto fala que tudo que ele perdeu. Então, mesmo com todas essas características que eles tiveram, Jó estava sempre nas madrugadas, sempre clamando, um por um. Então, quando os seus filhos partem, olha só, Herbert, que especial. O Senhor não deu em dobro. Por quê? Porque ele não perdeu. sim. Eles foram para a eternidade. E hoje, inclusive, Jó está junto com eles na eternidade. Glória a Deus. Jó depois se reencontrou com eles, estão juntos agora na eternidade. Sim. Então, aí eu lembro uma frase que é muito preciosa do pastor Dodge. Crie os seus filhos para você e você os terá por um tempo. Crie os seus filhos para o Senhor e você os terá para sempre. Glória a Deus. Porque quando acabar aqui, nós vamos estar juntos na eternidade. Glória a Glória a Jesus. Então, isso é extraordinário. Crie o seu filho para o Senhor e você vai ter ele pro resto da vida, né? O detalhe também aqui dos filhos, quando ele dá herança, qual é a herança hoje que você pode deixar para o seu filho, não é? Às vezes, eu não tenho nada de herança material. Olha, você tem uma herança extraordinária que está aqui presente no nosso meio, no meio da vida da igreja, na sua família também pode estar, que é a presença do Espírito Santo, é a herança, é o penhor, né, da eternidade. Essa herança a gente não pode abrir mão para os nossos filhos, a gente não pode abrir mão. Meu filho, eu passei por isso, mas o Deus que eu sirvo, os filhos são herança do Senhor. Olha, a herança está aqui para você. E eu não posso deixar de transmitir essa herança, não é para você de forma alguma. Isso que ele está falando, vamos imaginar assim, uma criança literalmente, né? Se nós pararmos para pensar, irmãos, se o Senhor nos levar hoje, o que os nossos filhos vão dizer de nós? Essa é a herança, querido. Nós estamos falando do eterno, obviamente, mas hoje, o seu filho ele olha para você, imagina, irmãos, os filhos de Jó olhando para Jó. Qual a lembrança que vai ficar? Porque Jó era um homem que Deus caracterizou ele, então era uma experiência que ele tinha com Deus. Agora a experiência do que Jó era, temente, reto, fiel, agora os filhos sabem que ele era assim. Então a herança de tudo isso, né, valores, porque isso para nós, né, faz parte do mundo, né, mas a semente preciosa lá na alma da criança, na alma do jovem aqui, né, ele deixou. Então, uma grande bênção. Essas colocações que vocês fizeram agora me fez lembrar um versículo, está no meio do livro de Jó. Quem falou foi um dos amigos dele. Mas que está dentro do contexto, ele fala assim, perece o leão e os seus filhotes ficam dispersos. Em outra versão fala assim, morrendo o leão, os seus filhotes se perdem. Quer dizer, o leão aqui é a figura do pai, né? O leão que protege os seus filhotes, os seus filhos. Então, olha que verdade espiritual que está sendo dita. Quando o pai morre espiritualmente, os seus filhos se dispersam. E a gente tem, assim, inúmeras histórias na igreja, né? De você ver um pai
que estava ali criando os filhos da igreja, o pai morre espiritualmente, daqui a pouco você vê a família toda dispersa, todos os filhos saem tudo da igreja. Então, é uma frase que eu acho muito importante ser guardada. Quer dizer, os pais negam o Senhor e os filhos pagam a conta. É uma conta que as crianças estão pagando. Então, o pai nega o Senhor, sai da igreja, deixa o Senhor, abandona o chamado, vai para o mundo, mas essa conta, quem está pagando são os filhos. Aí você vê depois esses meninos de adultos que nós íamos na igreja, perdidos, com vícios, com lares destruídos, irreconhecíveis, pagando a conta que não era deles, porque eles eram crianças, e não foi eles que decidiram sair. Então, lógico, nós pais, sirvam ao Senhor pelo Senhor, que é o ideal. E eu vou dizer uma coisa que nem deve ser dita, mas se você não quer servir o Senhor pelo Senhor, por você, sirva por amor aos seus filhos. Faça esse favor aos seus filhos. Mesmo que você não quer ficar na igreja, você não quer, fique por eles, para que eles não tenham que pagar a conta da sua desobediência, para que eles não tenham que pagar a conta da sua rejeição ao chamado, porque eles são novos e não têm estrutura para pagar isso. Então, se o leão ficar vivo, os seus filhotes não se perdem. Não é um assunto importante isso? Muito bom. E a gente vê muito isso na vida de Jó, né? Jó foi o leão que não morreu. Não. Ele ficou firme, e a esposa ficou firme, depois você vê, não só os filhos, a família inteira se agregando em volta dele. Se agregando, exatamente. O detalhe aqui desse trecho, né, pastor Marcelo, aqui, os filhos, eles têm uma referência. Eles têm uma referência. E às vezes os ventos estão vindo para tirar a referência. Tirar a referência do pai, servo de Deus. Mas nós temos que estar atentos. Quando nós perseveramos fielmente ao Senhor, o Senhor nos honra e restitui os nossos filhos a nós. É um detalhe que nós precisamos considerar. Essa palavra que o Guilherme usou, acho que é importante, até para a gente aqui pegando ao fim do programa. Restitui. Ele reconstrói, né? Uhum. Isso é muito marcante na história de Jó. Já perdeu tudo praticamente. Pode ter pessoas que estão passando aqui por situações muito difíceis. É o primeiro estado de Jó. Então acho que ninguém está passando por tudo que Jó passou. Porque das 7 angústias da vida, já passou por 6 de uma vez só. A gente está passando por uma angústia com o filho, uma angústia da saúde, de enfermidade, uma angústia material. Jó passou das 7, 6 simultaneamente. Mas foi o primeiro estado. Mas Deus reconstruiu, Deus restituiu. E o Deus que nós estamos falando aqui agora é o mesmo de Jó. Glória a Deus. Deus pode dar um novo estado se você for fiel. E aí tem um ponto muito importante para a gente tentar finalizar. Quando é que Deus restitui Jó? Quando ele orou pelos amigos. Sim. Que é a capacidade de perdoar. Porque os amigos de Jó, para quem não conhece muito o livro, não que nós também conheçamos, eles foram muito duros com Jó. E os 3 amigos, teve 3 amigos, os 4, que foram disseram palavras muito duras para Jó. Eles foram assim, muito insensíveis. Tem expressões que eles usaram, e Jó até chegou a dizer assim, não deveria um amigo ao outro demonstrar compaixão quando o outro sofre? Porque eles foram... Alguns falam assim, Jó, um falou assim, Jó, o que está acontecendo com você só acontece com ímpios. Olha se essa palavra dá para alguém, né? Mas Jó, quando orou por eles, ou seja, quando Jó teve a capacidade de perdoá-los, perdão em casa. Deus restituiu. Então, olha, creio nisso. A falta de perdão, ela retém bênçãos na casa. Elas são como portas que estão fechadas. Você, quando é capaz de perdoar, de orar um pelo outro, é como com portas que se abrem e vê um estado novo, um novo momento. Não é verdade? Muito detalhe, muito bom essa questão do perdão. Porque o perdão, ele anula as mágoas, as angústias que muitas vezes estão dentro do lar, não é? E como é difícil perdoar quem está dentro do lar, não é? Não é fácil. Porque você está todo dia. Boa palavra, Você se encontra ali no café, às vezes no jantar, não é? Não tem como correr.
Então, só o perdão de Deus sobre a nossa vida, só a misericórdia. Quando há perdão, há libertação. E às vezes a pessoa fala assim, às vezes a pessoa fez uma coisa com você, ou um familiar, e ele não merece ser perdoado. Há casos de pessoas que elas não merecem ser perdoadas, até porque elas nem pediram desculpa. Uhum. Então, qual o motivo que você vai perdoar? Jesus é o nosso motivo de Glória a perdoar. Deus. Sem dúvida. Você perdoa por Jesus na sua vida, não é verdade? E em casa tem uma coisa que geralmente já é sucessivo, né? Recorrente, né? É É verdade. recorrente a É coisa. verdade. Mas nós não estamos aqui para analisar a recorrência, nós temos É que verdade. perdoar em nome de Jesus. E o perdão tem uma coisa, né? Que é dificílimo, né? Você tem que negar o que você acha. É. Então você tem que deixar o seu entendimento e você tem que ir pelo amor. Se não for pelo amor, não existe perdão. Exatamente. Porque tem gente que perdoa falando, né? E tem gente que perdoa, além da fala, do sentimento, É né? verdade. Para acolher, para cuidar. Então, assim, nós estamos vendo um tempo que as pessoas, elas deixaram, né? Elas deixam. Exatamente. Ah, mas eu não vou cuidar de fulano de tal, não, porque ela me maltratou muito. Mas, às vezes, o cuidado dessa pessoa que te maltratou é a experiência de salvação profunda que o Senhor quer te dar. É verdade. Então, assim, perdoar é um sentimento, é um sentimento que ele é completo, né? É uma experiência. O perdão, ele também, ele tem que ser interior, não é? É. Não pode ser só da boca para fora. Eu te perdoo. Não, aquela reunião, aquela comunhão que o lar precisa, às vezes, ter, né? O culto no lar é um momento extraordinário, onde nós oramos, onde o Senhor quer se revelar ali à família, não é? E perdoar, abraçar o filho, a esposa, não é? O esposo. É porque nós somos uma família que Deus fez esse projeto. Graças a É Deus. projeto de Deus, a nossa família. Não é projeto meu, da Sim. esposa, do esposo. Não, é projeto de Deus. É o nome do programa até aqui. Então, esse projeto tem perdão, tem salvação, tem renovo, tem experiências, tem milagres, mas o perdão é algo O importante. Senhor fala que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a ira, né? Boa palavra. E nos nossos lares, irmãos, quando há alguma divergência, né, familiares, primos, tios, essa família, né? A ideia das pessoas elas se isolarem. Porque quando você se isola, você esquece o problema, aí a culpa fica lá, eu tô com raiva de você, você tá com raiva de mim, você fica aí, eu fico aqui. Não foi isso que Jó fez. Ele orou, Oh, ele deixou diante do Senhor, aí ele traz todo mundo para próximo dele. Então nós não nos isolamos, até porque quem isola peca, né? Ele juntou a família dele. Então, às vezes, as divergências dentro do lar faz com que um fique preso dentro de um quarto ou saia e chegue um pouco depois. Não. Nós vamos aqui boa juntos, palavra, hein? vamos orar. Você não consegue orar sozinho, junta a sua família toda e ora, todo mundo Glória a junto. Deus. O Boa culto do palavra. lar ele tem essa função. Vamos orar aqui. Nós temos um culto do lar agora que é transmitido, que tem a experiência da palavra. Então, busque o Senhor, porque o Senhor vai falar. Boa palavra. E o perdão, ele virá de uma forma ou de outra. Porque Amém. o Senhor, ele nos perdoa a todo momento. Porque se não fosse assim, nós não estaremos aqui. Então, ele vai nos dar a capacidade também de Amém. chegar lá. Olha, precisamos encerrar. O assunto é Muito bom. Glória a Deus. Companheiros, Glória a Deus. a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Pai do Senhor. Estamos chegando ao fim e Davi, durante toda a sua vida, não teve tempo para os seus filhos. Foi um pai omisso, um pai ausente. E no final da vida, ele chorou amargamente. Quando Absalão morre, um choro de um pai que estava em dívida. Absalão, meu filho, quem me dera morrer no seu lugar. Era o choro de um pai que se sentia em dívida. Jó foi ao contrário. Durante toda a vida ele foi um pai presente, um pai de oração, um pai de madrugadas, e quando chega ao fim, que seus filhos morreram, ele se levantou e ele adorou o Senhor, porque ele não tinha dívidas. Ele só tinha uma glorificação a fazer, porque Deus tinha feito a obra na vida dos filhos. Cuide dos seus filhos enquanto é tempo. Nós vamos ter, chore agora, para não ter que chorar no final. Para que no final, assim como Jó, você possa fazer uma adoração ao Senhor, porque você não perdeu os seus filhos. Que Deus te abençoe
Que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.